Bom, então a sessão está sendo gravada novamente. Essa aqui é a quarta rodada de apresentação. Esses são os trabalhos. Vou fazer a conferência dos nomes. Vamos lá. A Bianca de Barros da Silva está na sala. Bianca. Aqui, te achei, Bianca. Te coloquei como co-host, tá? Para poder participar das discussões na sequência. O Arandi vai apresentar, né, o trabalho feito junto com o Marcos. Já te coloquei, Arandi, como co-host, tá? Aí tem o Heriberto. Heriberto, te achei. Beleza. Heriberto, você também já é co-host. E o último é o Marcos. Marcos Orsini. Bom dia, Marcos. Legal. Também te coloquei aqui como co-host. Bom, gente, eu vou colocar então os vídeos na sequência, que vai ser sucedido por uma rodada de debates. Durante os vídeos eu vou novamente desligar minha câmera para não atrapalhar, tá? Então vamos lá. Deixe-me... Olá, boa tarde. O meu nome é Bianca de Barros e eu vou apresentar para vocês o trabalho Concepções e Hábitos Midiáticos de Licenciandos em Física. Esse trabalho foi realizado pelo Grupo de Pesquisa de Iniciação Científica, do qual participo eu, o Edson Mendes, Sidney de Carvalho e a responsável, que é a doutora Luciene Fernanda da Silva. Nosso trabalho teve início em agosto de 2020 e nós tratamos sobre o tema de educação midiática no ensino de ciências. Educação midiática, o que seria isso? Nós trouxemos aqui a definição dada pelo Guia de Educação Midiática, publicado pelo Programa de Educamídia do Instituto Palavra Aberta, onde diz que a educação midiática é o conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica e reflexiva do ambiente informacional e midiático em todos os seus formatos, dos impressos aos digitais. Por que surgiu a ideia dessa oficina? Atualmente, a disseminação de fake news envolvendo temas científicos tem crescido significativamente. E os nossos estudantes estão cada vez mais expostos a essas fake news. Então, surgiu a importância da educação midiática na formação dos professores, pois nós sabemos que os professores têm as capacidades e competências necessárias para ajudar os alunos nessa formação. Porém, também é importante que os professores tenham orientação para saber reconhecer a importância do tema e como trabalharam em suas salas de aula. Então, nossa oficina teve público-alvo um grupo de licenciandos em física que fazem parte do PIBID do IFRJ. A nossa oficina ocorreu de forma digital em fevereiro de 2021. E no início da oficina, nós oferecemos um questionário aos participantes para poder saber sobre as suas concepções de mídia e como que eles faziam uso das redes sociais. As definições de mídia foram, em sua maior parte, curtas e genéricas. Também teve definições de como sendo um meio de transmissão de informação e também como apenas algo digital ou exclusivo da internet. Quando indagamos sobre o uso das redes sociais, 81% dos participantes informou utilizar o Facebook, 72% informou que usa o Instagram e apenas 27% informou que usa o WhatsApp. Isso foi em contradição com a nossa próxima pergunta, onde 90% dos estudantes informaram que utilizam o WhatsApp como uma forma de comunicação com seus amigos e parentes. Quando perguntamos sobre a forma com que eles se atualizam sobre as notícias do mundo, a maior parte deles respondeu que se atualiza através do YouTube ou de sites de notícias. Televisões, jornais e revistas impressas ficou atrás até mesmo de rádio e de grupos de amigos e familiares. Quando perguntamos sobre as principais características que atribuem veracidade às notícias, a maior parte deles respondeu sobre as referências utilizadas, comentários técnicos e o teor científico e o nome do veículo ou autor da notícia. Apenas um dos estudantes informou que só considera uma notícia verdadeira quando ela vai de encontro aos seus conhecimentos prévios.
Depois disso, nós fizemos uma discussão sobre a educação midiática e apresentamos também algumas fake news e as suas consequências na sociedade. Logo após isso, nós passamos um novo questionário aos participantes para poder observar as suas concepções da educação midiática após a discussão. Nesse questionário, todos eles afirmaram que a educação midiática é importante no ensino e justificaram pontos quanto ao desenvolvimento do senso crítico dos alunos e a capacidade de distinção de ciência e pseudociência. Apenas 38% dos participantes informaram que já discutiram o tema ao longo de sua formação. E quando perguntamos sobre os principais tópicos transversais sobre discussão do ensino da educação midiática nas aulas de ciências e matemática, todos eles informaram sobre a confiabilidade das informações e também falaram sobre o combate à desinformação e a discursos de ódio e diferenciar opiniões de dados factuais. Com isso, nós podemos perceber que a nossa sociedade está cada vez mais assolada pela pós-verdade e uma discussão sistêmica sobre a educação midiática no ensino médio e nos cursos de formação de professores é tão importante, porque assim os agentes educacionais podem estar preparados para lidar com os incisivos avanços tecnológicos midiáticos. E essa discussão pode ocorrer no principal ambiente de formação cidadã, que são as nossas escolas. E nós gostaríamos de agradecer ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro pelo apoio ao nosso projeto de iniciação científica e a todos vocês que se dispuseram a estar aqui nesse momento ouvindo o nosso trabalho. Obrigada. Olá, eu sou o professor Arandi. Eu falo aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba, e gostaria de apresentar para vocês o trabalho Desenvolvimento de Vídeos Didáticos para o Ensino de Física Moderna e Contemporânea, que nós realizamos no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica e do curso de Física aqui da UTF-PR. É uma grande alegria estar com vocês aqui nesse SNESH e eu gostaria de saudar e parabenizar a organização desse encontro. Para iniciar a minha apresentação, eu gostaria de destacar a importância que o nosso grupo dá, não só ao ensino da física moderna e contemporânea, mas também à valorização da cooperação, da criatividade, do compartilhamento e daquilo que nós podemos dizer a criação de novas relações com o trabalho e, por que não, novos modos de vida. Além disso, nós pensamos as aulas de física como lugares de alegria, esperança e de encontros. O nosso projeto relacionado à física moderna e contemporânea busca, como eu disse, articular pós-graduação e graduação por meio do uso de tecnologias no ensino. Essas tecnologias, esses materiais que nós elaboramos, eles são embasados em pesquisa e ensino, e nós buscamos validar os nossos materiais de modo que eles possam ser utilizados na sala de aula por professores e estudantes. Além disso, eles são licenciados livremente, de modo que as pessoas tenham acesso a esses materiais, por exemplo, por meio do repositório da nossa universidade. Os vídeos, e não só os vídeos, mas todos os materiais que nós realizamos, eles podem ser utilizados individualmente, mas nós também buscamos aqui esses vídeos em conjunto constituam um todo orgânico, pensando o ensino de física moderna e contemporânea a partir de uma perspectiva mais geral. Como exemplo, eu mostraria para vocês aqui o experimento de Millikan. Essa é uma experiência que nós realizamos no nosso curso de Física na UTF-PR. É um experimento relativamente elaborado e nós buscamos, por meio da produção de vídeos, aqui vocês veem um detalhe de como as gotinhas do experimento de Millikan se comportam. E nos trabalhos nós buscamos, então, produzir os vídeos de modo que as pessoas possam ter acesso ao experimento, visualizar o experimento, mesmo que à distância. Ao mesmo tempo, fazer a modelagem física e matemática do problema de modo a obter resultados que também são quantitativos e expressar esses resultados por meio de gráficos. Aqui vocês veem, no caso específico desse experimento, a quantização da carga elétrica, que é um resultado fundamental da física moderna. Neste caso particular, nós publicamos esse trabalho e quem tiver interesse pode acessar esse material e, inclusive, acessar também os materiais didáticos associados, caso vocês queiram realizar esse experimento nas escolas de vocês, nas universidades de vocês. Nós explicamos como. Aqui eu faço um panorama geral de vários vídeos relacionados a vários dos experimentos que nós temos trabalhado,
por exemplo, o experimento de Frank Hertz, por exemplo, o experimento de difração de elétrons, por exemplo, o experimento do efeito fotoelétrico e mais alguns vídeos que também são de interesse no sentido do ensino da física moderna e contemporânea, sempre associando os nossos estudantes de licenciatura e de graduação aos nossos mestrandos e doutorandos no programa de pós-graduação. Caso vocês tenham interesse, vocês podem dar uma pausa aqui nesse momento do vídeo e acessar os links para todos esses materiais que nós temos produzidos. Algumas publicações que nós realizamos recentemente são a que eu já comentei a respeito do experimento de Millikan, por gentileza, deem uma olhada lá, mas também este trabalho em particular que eu estou apresentando agora, ele está registrado num artigo que nós publicamos em 2020, aqui é a referência. Caso alguém queira se aprofundar ainda mais, o repositório institucional da UTF-PR disponibiliza nossas dissertações e teses, e eu faria uma menção particular a esta dissertação associada ao ensino de física moderna e contemporânea, mediada pela videoanálise, que é um outro assunto que nos interessa bastante. Além disso, agora no ano de 2021, nós demos um curso, um mini curso formado por 3 aulas, aqui estão os links para elas. São mais de 8 horas de ensino de física moderna e contemporânea em tempos de pandemia. Por favor, venham trabalhar e colaborar com a gente e muito obrigado pela atenção. Um grande abraço. Olá, pessoal. Hoje vim apresentar no SNEF o nosso trabalho intitulado Divulgação e Popularização da Astronomia e Astrofísica no Sertão Central Pernambucano. Eu sou o professor Heriberto Rodrigues, fazem parte desse trabalho comigo o professor Tiago Sampaio, os alunos Daniela Bezerra e Cristiano dos Santos, membros aí do Grupo de Pesquisa em Astronomia e Física no Sertão Central Pernambucano, do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Salgueiro. A motivação para esse trabalho está relacionada ao incentivo que ele pode trazer para alunos e professores do ensino fundamental e médio do município de Salgueiro e região, o envolvimento de conhecimento e interesse desses alunos e professores também para áreas ligadas à astronomia e astrofísica, aumento aí na participação em Olimpíadas Científicas, como a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a Mostra Brasileira de Foguetes, dentre outras, e o desenvolvimento de atividades e projetos aí que melhoram e incentivam aí a divulgação e popularização da astronomia e astrofísica na região. Dentro dessa perspectiva, o objetivo principal desse trabalho, ele está relacionado a melhorar a divulgação e popularização do estudo e ensino também da astronomia e astrofísica no Sertão Central Pernambucano durante o período de isolamento social, através do uso de mídias digitais e ensino remoto. As atividades desse trabalho, né, e dos projetos aí envolvidos, elas abrangem escolas do ensino fundamental e médio da região de Salgueiro, aí situadas na área urbana e rural, envolvendo também comunidades quilombolas e indígenas. O desenvolvimento e aplicação desse trabalho se inicia com a sondagem inicial relacionada à realidade da localidade onde esses alunos estão inseridos. Isso nos traz alguns questionamentos, mas são questionamentos relevantes aí, para que consigamos aí produzir materiais didáticos relacionados a essas atividades. Aqui temos exemplos de um material didático produzido, que é uma apresentação para as aulas de revisão da OBA, da Olimpíada Brasileira de Astronomia, aí, que foi feito de forma remota, né? Então, além disso, criamos e publicamos aí, criamos mídias digitais e fizemos publicações nessas mídias digitais aí, um Instagram aí à esquerda foi criado, o @bodlunático, né? Nesse Instagram publicamos as atividades relacionadas aos projetos, as atividades relacionadas às aulas de revisão, às oficinas, né? Criamos uma sala virtual no Classroom, sala essa daqui, como exemplo, específica para OBA e MobFog, tá? Tivemos aulas de revisões que antes eram ministradas aí de forma presencial, minicursos também, temos aqui minicursos do Sistema Solar, sobre o Sistema Solar, sobre as estações do ano. Essas atividades agora passaram a ser de forma remota, utilizando o Google Meet. Além disso, observações astronômicas, lançamentos de foguetes, softwares astronômicos aí foram utilizados
no desenvolvimento e aplicação das atividades. Antes, o lançamento de foguetes era feito de forma presencial. Agora tivemos o lançamento, a simulação de foguetes virtuais, aí, essa possibilidade que a Mostra Brasileira de Foguetes nos trouxe. E essas atividades nos trouxeram resultados bastante relevantes e positivos, porque tivemos um aumento na participação dos nossos alunos na Olimpíada Brasileira de Astronomia, MOBFOG, e tivemos também participação na Olimpíada Brasileira de Satélites, né? A atuação dos licenciados em física e em áreas de astronomia e astrofísica, um maior envolvimento aí desses alunos com as escolas do município de Salgueiro e região também, cidades aí circunvizinhas, um aumento da participação e aprovação de projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados às áreas de astronomia e astrofísica, e importantíssimo também o fortalecimento aí do nosso grupo de pesquisa, o que aumentou também o desenvolvimento das atividades. No mais, era isso. Eu quero fazer aqui mostrar as referências que foram utilizadas para o nosso trabalho e alguns agradecimentos aí para os alunos e professores das escolas parceiras, os bolsistas e voluntários do curso de licenciatura em Física que se envolveram aí nas atividades, os projetos PIBID, Residência Pedagógica, PIBIC, PIBEX, o Museu de Ciência Professor Antônio Carneiro, que temos aí na nossa instituição, e demais instituições parceiras. Agradecer também pela oportunidade dada aqui no Simpósio Nacional de Ensino de Física e desejar um bom evento para todos. Meu nome é Marco Antônio, eu sou estudante da Universidade Federal de Goiás e eu vou estar fazendo um relato do nosso trabalho, que foi sobre gravitação universal, o webinário que a gente fez. Fizemos 2 webinários, mas eu vou estar relatando só sobre gravitação. Temos muitos autores, muitas pessoas que participaram aqui da lista completa, mas é mais ou menos essa a ideia mesmo. Antes de começar a falar do webinário em si, a gente tem que explicar um pouquinho do que é essa estrutura. Na FIG, a gente tem o GGP, nosso grande grupo de pesquisa, né? O que é o GGP? É um grupo que tenta encompassar todos os elementos do campo escolar e do campo universitário. Então, ao invés de a gente ter estagiários indo para a escola fazendo suas pesquisas e voltando, a gente quer também que os alunos participem do trabalho de pesquisar, do trabalho de conversar, queremos que eles participem das reuniões, né? Então, a ideia é a gente conseguir unir tanto para ter resultados melhores, para conseguir ir além nos temas que a gente está tratando dentro da física, dentro da educação, quanto tentar diminuir um pouquinho essa hierarquia, né? Essa coisa de que a universidade tem um olhar por cima, um olhar não neutro. E através disso, a gente consegue conectar os diversos projetos, os diversos estagiários com o interesse de cada um dos professores que tem no GGP. Então, tem professores com afinidades específicas para alunos com afinidades específicas, tanto no campo universitário quanto no campo escolar. Aqui são alguns projetos que a gente tem. A gente faz reuniões todas as semanas para estágio, residência, iniciação à docência e outras coisas, né? E a gente, inclusive, estava usando o Discord, às vezes um pouco mais informal, a gente tem conseguido ter, de vez em quando, participação de alunos da escola, que dão um feedback muito legal. E num desses, a gente decidiu fazer um webinário, 2 webinários, um de ótica e um sobre gravitação. Aqui é o de gravitação. Usando essas ferramentas como o Discord ou Google Docs, em que a gente conseguiu editar ao mesmo tempo e fazer um trabalho que a gente acha que ficou legal de todo mundo editar. Ao longo de 4 semanas, a gente, além das outras discussões, a gente elaborou esse documento que depois virou a nossa apresentação, né? Indo colocando os detalhes, os dias. E uma das coisas legais foi que cada aluno que apresentou conseguiu pegar aquele tema que era às vezes um pouco mais importante, mas sem sair do tema. Desde falar um pouco dos mitos, das várias astronomias que a gente tem, até as controvérsias científicas e todo o processo do Galileu Galilei, até falar um pouquinho dos buracos negros da foto de agora. Então, a nossa professora lá do colégio, Valdemar Mundinha, ela parou para dar uma revisãozinha de como que é a gravitação, como é a questão da massa, a questão da interação dos corpos na teoria de Newton. Depois a gente parou para falar um pouco das teorias mais modernas.
e cada aluno pegou aquela parte que tinha mais um pouco de interesse, então é uma coisa muito rica para todo mundo. E bom, é basicamente isso. Tem muitas coisas ali no meio, mas a ideia é de tentar minimizar um pouco o impacto dessa distância, né? Tentando conectar a gente mais, usando essas ferramentas, as ferramentas de compartilhar. A gente colocava no stories do Instagram ou questão do webinário, tentando trazer alunos, e a gente conseguiu, inclusive, como aluno, ajudasse a gente a fazer o webinário, ajudasse a gente a escrever. Então, tem o feedback de muita gente, inclusive de outras universidades. E essa conexão, mesmo que todo mundo não participe muito ativamente, e não são todas as 16 pessoas que apresentam um trabalho e fazem uma coisa assim mais pontual, mas todo mundo está aprendendo um pouco, todo mundo está se conectando, e aos poucos a gente vai conseguindo aprender bastante coisa. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente por esses contatos, e é basicamente isso. Pronto. Aí agora terminamos o bloco final, tá? Muito boa também as apresentações, tá certo? E agora começar logo com o Lucas Bizarra, que foi do bloco passado, tá? Tá aí, Lucas? Estou sim. Pronto. Ótimo. Você, assim, eu queria entender a questão da tua pesquisa, tá? Você não está criando os podcasts, né? Você está analisando os que existem, não é isso? Exato, Micael. Na verdade, o que acontece? Eu entrei com o podcast um momento que eu ainda estava muito na análise para entender como que estava a situação brasileira do podcast, que agora está em ascensão, né? E agora, com o avanço, né, desde que eu publiquei, foi aceito até agora, eu li muito mais sobre o podcast no mundo e no Brasil. E assim, a questão do podcast academicamente falando, ele é muito utilizado no campo educacional, principalmente no campo da medicina. A medicina usa muito para uma questão meio que como se fosse uma aula gravada para você ir reforçando, né? Os médicos em treinamento vão ouvindo e vão reforçando o conhecimento, né? E aí eu propus essa ideia juntamente com a análise do discurso como uma ferramenta para ir junto e entender o podcast como uma ferramenta que a gente pode colher informações com os alunos de uma forma mais passiva. Mas agora eu percebo que o podcast ele é uma forma narrativa muito fértil para que os alunos, inclusive, eles vão manifestando suas ideias de forma mais livre, por causa dessa questão mais essa questão de uma conversa mais eu não diria livre, né? Formal, Mais assim. espontânea, informal, e que você vai ouvir nos podcasts, hoje tem podcasts muito interessantes do tipo que vai desde uma discussão sobre política até assim uma discussão sobre moda, tem uns que são de fofoca, tem uns que são de assim, discussão sobre ciência, só que falando numa boa, né? Por exemplo, eu gosto muito do SciCast, que eles falam numa boa, assim, ele vai trocando uma ideia com pesquisadores sobre pesquisas novas. Então, isso se desenvolveu nesse sentido, né, de perceber como que a academia está usando, a academia além da meio engessadona, né, e isso é uma oportunidade da gente pesquisar mais, né, Pois é, e então, sair desse campo. Olha, né, só em relação à antecipação dos resultados daquilo que você já tem visto, Sim. você acha que os podcasts têm sido bem utilizados, assim, na proposta da análise do discurso, assim, eles estão bem embasados, assim, tanto para o lado bom, aqueles dos bons podcasts, quanto os charlatões também, o que é que você diz? Pois é, Intuitivo, assim, muito sem uma boa base, como é que você está compreendendo isso? Então, Micael, agora, eu acho que agora mesmo, acho que foi em 2021, que se foi colocado pela ABNT uma norma de citação, né? E ainda assim, uma norma de citação não significa grande coisa, né? Ela só significa que você agora consegue citar.
Eu percebo, assim, pela experiência que eu tenho, e agora eu vou criar uma metodologia para pescar melhor o que está sendo produzido, é que você tem de tudo, né? É meio como se fosse o YouTube, né? Essa coisa de um... Você tem desde podcasts muito bons para professores que vão discutir metodologias de forma aprofundada, tipo Arco 43, Papo de Educador, que assim, tem uma preocupação mais profissionalizada, né? Chama especialistas, tem uma troca de ideia legal. Até, assim, coisas que se você não tomar muito cuidado, você vai colocar como sendo... uma coisa científica, por exemplo, tem Verdade absoluta, né? terraplanistas, né? Tem, isso Uhum. existe. Existem podcasts também que, se você não usar, que discute ufologia e tudo mais, são muito legais de ouvir, só que se você deixar muito solto, a galera vai achar que aquilo ali é ciência, né? Só que é uma oportunidade também, o professor conseguir colher isso. A questão ainda é um campo em um crescimento tão vertiginoso, né? Que se demanda ainda um cuidado, principalmente no Brasil. Assim, por exemplo, nos Estados Unidos já fazem uns 10 anos que se é produzido podcast de forma mais volumosa, né? E lá que é o local onde se produz mais, né? O resto do mundo ainda está mais ou menos que nem o Brasil. Então, já que a gente está começando, seria inclusive interessante a gente começar a ser pioneiro nesse sentido de criar podcasts já direcionados de uma forma científica e não só científica, né? Com debates interessantes, né? Que atrai a galera e tudo mais. Pois é, a discussão do bloco passado teve 3 trabalhos sobre o podcast. Depois você dá uma olhada nisso, que os colegas estavam compartilhando e-mail e tal, que pode ser uma boa para você trocar informações, tá bom? Legal, eu vou colocar o meu e-mail aqui, inclusive. Pronto. Então, pulando aqui para o trabalho da Bianca, tá? Bianca, primeiro parabenizar todos novamente, tá bom? Quero saber o seguinte, Bianca, você fez essa pesquisa junto com os licenciandos, questão do uso das mídias, tal, e agora como os estágios, o PIBID, a residência, tudo tem ocorrido de forma remota, tá? Aí essas mídias estão sendo mais utilizadas. Vocês, diante dessas concepções, vocês perceberam que tem algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Vocês já deram algum retorno para os alunos? Uma espécie de guia, algo que ajudasse eles na seleção desses materiais? Oi, bom dia, pessoal. Então, eu não estou mais fazendo parte do programa de iniciação científica, né? Porque eu me formei e agora estou em outra universidade, né? Fazendo o mestrado. Só que eu tenho acompanhado mais ou menos o grupo de iniciação científica e até a professora Luciane, ela está aqui presente, né, hoje conosco, e eles estão fazendo material didático, está na produção, está na etapa de produção de material didático da nossa iniciação científica, né, que eu fazia parte, e eu percebi que eles estão criando um Instagram para poder fazer a divulgação da educação midiática e tudo mais, e também estão formulando uma nova oficina para poder levar mais aprofundadamente esse assunto que nós abordamos na primeira oficina, porque a ideia da iniciação científica, quando ela surgiu, era a gente fazer a iniciação científica junto com o PIBID, fazer a IC e o PIBID juntos, só que como por conta da pandemia e tudo mais, não deu, e o PIBID também estava meio que parado por conta das escolas, que não estava conseguindo ir nas escolas, né, fazer a iniciação à docência, e é mais ou menos isso, mas está se encaminhando para a parte de produção de material didático para os alunos poderem ter mais acesso, né, a como ver as notícias, saber diferenciar uma notícia fraudulenta de uma notícia não fraudulenta, né, das fake news, e também absorver, né, porque nesse momento que a gente está vivendo hoje tem muita coisa louca acontecendo e cada vez mais notícias falsas e essas coisas vão aparecendo ainda mais no meio científico, porque qualquer notícia que eles colocam que fala que foi um cientista ou um médico que falou, todo mundo parece que acredita, então tem que saber muito diferenciar. Eu fiz esse questionamento porque eu tenho muita preocupação também com as pesquisas que a gente faz. Não é
pesquisa para publicar, a gente faz pesquisa para mudar a educação. Pelo menos eu penso assim. Tá? A gente está divulgando aqui alguns trabalhos, aí são bem legais esses espaços também para isso. Então, eu falei isso no intuito de não deixar essas informações morrerem e ter algum retorno mais prático para os colegas de vocês lá, tá bom? Então, parabéns, é bom que a professora Luciene está aí também, ela escuta a sugestão, não sei como é que estão andando as coisas, mas eu acho que é bem válido fazer um guia prático, alguma coisa desse sentido para os alunos, porque tem, como eu disse, eu acho que essas coisas vão ser cada vez mais utilizadas, mesmo acabando a pandemia. Então, é bom ter algum material de qualidade que dê um certo direcionamento nesse sentido, tá bom? Então, parabéns, Bianca, tá? Pulando aqui para o Arandi, tá? Muito legal também, professor, isso. Eu vi que a estrutura é a estrutura utilizada na própria universidade, então é bom ter esses recursos disponíveis, tá? Esse material aqui, e procurar divulgar isso, fazer um trabalho com os alunos de usar um experimento que é utilizado, por exemplo, na graduação, na parte de física experimental, etc., e mostrar como é que ele é utilizado nas redes sociais, no YouTube, tal. Então, tem uma pergunta aqui para você, tá? É o seguinte, professor Arandi, que sugestão metodológica poderia dar aos professores que quisessem utilizar esses recursos, esses relevantes vídeos, como recurso instrucional? Tá? Outra questão, recomendaria a utilização no ensino médio e como? Aí está parabenizando, aqui é o Marcos Martinho, está parabenizando aqui. Você tem como comentar isso para a gente? Claro que tenho, Micaías. Eu gostaria muito de agradecer a condução que você e o Renan estão fazendo. Eu quero louvar o SNEF. Eu sou um entusiasta do SNEF há muito tempo e está sendo muito legal participar dessa sessão com vocês. Esses trabalhos estão muito bonitos de a gente ver. Esquenta o coração da gente. Eu falo aqui de Curitiba, a cidade fria, com o coração quente pelo SNEF. Micaías, nós temos aqui na UTF-PR, em Curitiba, um programa de pós-graduação que é o primeiro doutorado profissional do Brasil, um dos primeiros doutorados profissionais aprovados pela CAPES. E nós temos, desde o início dos anos 2010, buscado estabelecer essas relações, essas conexões orgânicas entre os nossos estudantes de licenciatura, porque nós temos um curso de licenciatura em física importante aqui em Curitiba, e os nossos estudantes de pós-graduação. Então, a ideia, nesse caso específico da física moderna, é nós transcendermos aquela, com todo respeito, física com copinho de Yakult. É bom? Quer dizer, tem gente assim que... E eu respeito, eu acho importante que se trabalhe materiais de baixo custo e assim por diante, mas é importantíssimo reconhecer que a física de alto nível, ela se faz e ela obriga a existência de muito dinheiro. Tem que haver financiamento para a ciência. Então, eu, professor Arandi, eu também trabalho num programa de pós-graduação ligado à física e astronomia, quer dizer, eu sou um físico em atuação. No âmbito da SBF, eu jogo ali nos dois times da física e do ensino, então eu tenho buscado, junto com o meu colega, o professor Lenz, professor também da UTF-PR, a gente tenta levar a nossa experiência enquanto físicos, daí a importância do laboratório de física moderna, quer dizer, nós constituímos um laboratório que é um laboratório milionário, né? Assim como outras instituições federais também têm, e a gente busca despertar nos nossos estudantes a importância deles realizarem os experimentos, e nós nos perguntamos, mas como é que a gente pode levar esses experimentos para a sala de aula? Então, já respondendo a pergunta, sim, é possível levar isso para o ensino médio. Por quê? Porque quando nós organizamos esses experimentos e fizemos os vídeos, nós tomamos o cuidado de registrar os experimentos, e aí eu uso o exemplo do experimento de Millikan. Vocês podem acessar o nosso material lá e ver como são os equipamentos, assistir aos vídeos das gotinhas subindo e descendo, e ver quais são os procedimentos que, entre aspas, o cientista usa no laboratório. Então, nós fizemos esses materiais de tal maneira que um professor possa, digamos, numa aula de 50 minutos, mostrar o funcionamento do experimento, mas, ao mesmo tempo,
o nosso trabalho ele tem camadas, quer dizer, se o professor quiser ficar uma semana trabalhando em cima desse vídeo, de um vídeo só, ele pode. E eu digo mais, se o professor ficar um mês trabalhando em cima de algum desses experimentos, ele pode. Por quê? Porque nós acoplamos alguns desses vídeos ao uso do tracker. Né? Até eu quero fazer uma propaganda que agora em setembro nós daremos um curso online a respeito do tracker. Se alguém tiver interesse, eu vou colocar um link para vocês se inscreverem. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode mostrar a experiência na sala de aula, realizar a experiência virtualmente na sala de aula, ou propor para os estudantes eles mesmos levarem alguns vídeos para casa e realizarem as experiências. Ou seja, a gente pode usar esses materiais. No ensino superior, eu uso isso nas minhas aulas, eu dou a disciplina de Introdução à Física Moderna, Teoria da Relatividade e Mecânica Quântica, e eu uso os vídeos que nós produzimos, mas nós podemos também levar isso para aula, para a sala de aula no ensino médio. E só aqui fazendo uma propaganda, se vocês entrarem ali no nosso repositório, ou se alguém quiser mandar um e-mail para mim, nós já temos diversos trabalhos de mestrado até o momento, em que nós temos testado o uso desses vídeos na sala de aula. Portanto, nós já estamos numa instância que é uma instância de validação. Né? Inclusive, um dos nossos estudantes de doutorado agora, ele está usando esses materiais nas aulas de ensino médio, que são aulas virtuais, para os alunos de ensino médio da própria UTFPR. Né? Agora, veja, do ponto de vista da sugestão metodológica, nós não queríamos fechar isso. Quer dizer, o objetivo do nosso trabalho é que seja o trabalho mais aberto possível, e eu fico à disposição para quem quiser bater bola comigo. A gente pode marcar um vídeo, eu posso envolver aí o professor Lenz, o Marcos, que também realizou esse trabalho, o Júlio, que é outro estudante de doutorado que está aí na sessão, para conversar com vocês. É isso, Micaías. Professor, acho que eu vou trocar depois uma figurinha contigo para a formação dos meus alunos na residência, no curso da licenciatura em Física. Viu que a gente está trabalhando até com o WhatsApp nas escolas. Então, acho que talvez uns vídeos de experimento assim seriam bem interessantes. E parabenizar o senhor por isso, porque, assim, normalmente quem trabalha com a parte experimental é aquele físico da física dura, tá? Que não tem muito interesse em trabalhar na divulgação, trabalhar para a educação básica. Então, a gente vê que realmente isso é um diferencial. Tá bom? Estou falando em relação aos meus professores, aos colegas da instituição também, tá? Então, é um olhar diferente, e isso aí é muito bom. A gente eleva esse material. Posso só fazer um comentário em cima disso que você disse? Muito obrigado. Assim, por favor, me chame de você. Eu pareço velho, mas talvez eu não seja tão velho assim. Esse ano, eu estou completando meu aniversário de 30 anos de professor da UTFPR. Mas eu queria dizer para você o seguinte, no âmbito da SBF, eu acho muito importante que a gente traga essa discussão, porque os físicos brasileiros, as físicas brasileiras, esses que trabalham nos laboratórios de pesquisa, e eu vejo que essa mentalidade ela tem mudado, mas é preciso insistir. Né? Os físicos brasileiros, as físicas brasileiras, os cientistas que trabalham com a ciência de alto nível, eles precisam se envolver com o ensino, eles precisam se envolver com a divulgação científica, eles precisam estar presentes ao lado dos estudantes de licenciatura, ao lado dos professores do ensino médio, buscando fazer visitas a laboratórios, palestras, e esse encontro, assim, essa aproximação amorosa. Eu sou freiriano, gente. Essa aproximação amorosa com a sala de aula, com a educação, até no sentido de contribuir também com a pesquisa na área de ensino, porque muitas vezes, até por falta de alguma inspiração, a gente acaba levando para o trabalho em ensino alguns experimentos muito simplificados, muito elementares, e nós precisamos servir a juventude brasileira com a ciência de mais alto nível possível, com a nanotecnologia, com a teoria da relatividade, a teoria de cordas e assim por diante. Então, veja, isso é um papel que nós devemos fazer de mãos dadas. Quer dizer, a gente não pode cobrar de alguém que está ali na licenciatura, no primeiro ano, que faça um super projeto para ensinar física de ponta, sendo que essa pessoa talvez ainda não tenha nem tido acesso às disciplinas que a gente chama de física de ponta. Né? Então, a participação dos professores junto com os alunos por meio das mídias sociais agora é realmente um segredo que eu acho que esse SNEF está apontando para como a gente tem uma preciosidade na nossa mão. E eu vou de novo agradecer a forma como vocês estão conduzindo essa sessão, porque vocês estão permitindo que a gente jogue luz nessa novidade, né? Uma novidade portadora de significado. Ah, que bom. Muito bom, professor. É interessante a discussão, tá? E tem que ter essa discussão em cima mesmo do ensino. A gente vê que existe os diferentes níveis
por exemplo, o status, né? O bacharelado, sempre ocupando na academia um status privilegiado em relação à licenciatura, mas a licenciatura é quem sustenta, que é a base isso. Então, a gente tem que dar uma valorizada nessa discussão aí também para fortalecer isso, tá bom? Muito obrigado, professor. E agora comentar rapidinho aqui com o Heriberto. Muito bom, professor, essa sua proposta, tá? De levar a astronomia, divulgar a astronomia no sertão, tá? Sou pernambucano também, né? Gosto muito de astronomia, e assim a gente vê como que acaba sendo meio que uma ciência, às vezes, estereotipada, tá? Que é algo inatingível, ou astronomia astrologia, tem muitos mitos também. Então, acho que é bem interessante essa questão. Aí estou com uma pergunta, sim, parabenizar também o nome Bode Lunático, e o íconezinho foi muito bom, bem bacana, tá? Aí eu queria, então, só uma curiosidade, como está na questão de divulgação, a queda do asteroide em Santa Filomena foi utilizada como um catalisador para divulgação também? Vocês abordaram isso? O professor Heriberto está por aí? Eu acho que ele não está. Estou aqui. Achou. Opa, professor. Tudo bom? Tudo bem. Esse trabalho ele vem desde 2013, né, que a gente vem trabalhando com astronomia, né? Quando eu cheguei na instituição, cheguei em 2012. Não sou pernambucano, sou paraibano, mas já estou lá desde 2012, praticamente sou pernambucano também, né? E a gente vem com esses trabalhos aí divulgando a astronomia, a astrofísica também. Essa questão do asteroide, a gente também faz algumas divulgações, mas já desde 2013 que a gente já vem desenvolvendo atividades lá, né? Mas claro que a gente abordou também alguns minicursos e algumas oficinas também, que a gente também faz algumas oficinas de lunetas astronômicas, utilizando material de baixo custo, né? Nessa parte do isolamento social, a gente tentou, né, levar mais para as regiões mais remotas, né? Inclusive, eu citei as questões das comunidades rurais, quilombolas e indígenas. O que, justamente, os dois alunos que estão aí nesse trabalho, um é de uma comunidade quilombola, de Conceição das Crioulas, e outro é de uma comunidade indígena, né? Que é os indígenas Trucá, né? E aí a gente conseguiu fazer esses trabalhos também justamente porque temos alunos que são dessas comunidades. Isso mostra o quanto é importante essa interiorização, né, da divulgação científica, da astronomia, da astrofísica e outras ciências, né? Porque esses alunos, principalmente esses alunos e os do ensino médio também, tinham essa dificuldade. E aí a gente vai levando isso para essas comunidades. Eu vi uma pergunta aqui que o professor colocou sobre a etnoastronomia, né? A gente faz esse trabalho, eu tenho um projeto de pesquisa, um é com a Daniela, que é do Quilombo de Conceição das Crioulas, o trabalho dela é nessa linha de etnoastronomia, né? Inclusive é um PIBIC, um projeto de pesquisa, e temos também um projeto de extensão, né? Financiado aí, que a gente está submetendo para ser financiado pela FACEP, que é para a gente fazer uma abrangência, né? Levar para outras comunidades, de outras cidades circunvizinhas também, como Cabrobó, Terra Nova, Serrita, que são próximas aqui de Salgueiro. Por isso que o nome também é Sertão Central Pernambucano. Salgueiro está inserido numa região central que dá essa possibilidade, e muitos alunos nossos, até interessante dizer isso também, a maioria dos nossos alunos do campus Salgueiro, eles não são de Salgueiro, eles são de cidades próximas a Salgueiro, né? Se você fizer uma pesquisa lá, você vai ver isso. E muitos deles, a gente tem muitos alunos quilombolas e indígenas, né? E a gente aborda sempre essa questão da etnoastronomia e da etnociência também, né? Esse trabalho já foi aprovado, já está aí, já faz uns 3, 4 meses que a gente está desenvolvendo esse trabalho. E
como eu falei no final, a questão do PIBI, de residência pedagógica, que também tem alunos quilombolas, indígenas e comunidades rurais, todos inseridos aí nesses projetos. Eu sempre falo lá que a gente, principalmente agora, né, a gente procura duas palavras, interesse e interação. Eu acho que é uma coisa que nesse ensino remoto a gente tem uma certa dificuldade. No início foi aquele impacto. A buscar o interesse do aluno era a nossa maior preocupação. Agora, eu acho que a gente tem outra preocupação, que é o interesse e a interação, né? Porque e o que ajudou muito no nosso campus foi a diversidade de atividades, né? Você viu aí a questão do Instagram. Eu sou como você, professor Micaías. Também não sou muito bom das tecnologias, não. Os alunos é quem fazem tudo, né? Que isso, para mim, é o importante. Eu acho que o aluno tem que se envolver, ele se envolve. O Instagram, eles criam, eles vão lá, preparam. Agora, tudo num sistema também que a gente tem que ter o cuidado até. Eu acho que alguém falou aqui, a questão das fake news, né? Para você não fazer uma divulgação. Porque você criar um Instagram não é só criar e chegar lá e postar, né? Preparar uma aula também. Por exemplo, o exemplo que eu dei aí da aula da Olimpíada de Astronomia, a preparação da aula, ele envolveu, antes de ir direto para a questão, preparar o tema, fazer um resumo do que aborda, falar sobre Galileu. Foi que Galileu fez ali, os estudos de Galileu, aquelas questões todas, mas tudo procurando fontes seguras também, né? A gente fazia uma revisão com os alunos, um treinamento para depois é que a aula ser apresentada e postada lá na sala do Classroom, né? Que ficou lá disponível o vídeo de cada aula. Então, tivemos várias aulas aí. Então, os minicursos e oficinas também, mas foi tudo nessa linha aí. Então, esse trabalho não começou só com asteroide, vem desde 2013, mas em 2013, como eu coloquei, era presencial, né? Fazíamos lançamento de foguetes. E outra coisa interessante que a gente percebeu também é que no nosso campus nós temos cursos do ensino médio, por exemplo, e os alunos do ensino médio das outras escolas também. Mas no nosso curso nós tínhamos alunos do ensino médio de agropecuária, informática e edificações. Então, quando chegou na parte do foguete virtual, por exemplo, eu achei interessante a formação dos grupos, porque eles mesmos pensaram assim, vamos juntar um de informática, que tem mais aquele trato com a questão de preparar o foguete, as questões de tecnologia, e aí outro de agropecuária, outro de edificações, e um aluno de uma escola de fora, né? Então, ficou interessante isso, porque a gente viu aquela formação em grupo, mas já pensando numa adaptação que ia ajudar para formar o foguete. São atividades gratificantes, a gente sempre tenta desenvolver. E a sondagem inicial também, né? Foi uma preocupação nossa para saber qual era a tecnologia que o aluno tinha acesso. Porque, como muitos já pontuaram também aqui, o aluno às vezes não tem um computador. Ele só tem o celular. Então, você tem que adaptar aquela atividade para o aluno conseguir acessar no celular, né? E a questão também da acessibilidade, né? No que eu falei aí do nosso Museu de Ciências, professor Antônio Carneiro, a gente tem projetos também, e o nosso projeto agora é mais voltado junto com as questões de acessibilidade. Tem até um Instagram também do museu, eles fazem algumas coisas. Então, as aulas a gente fazia uma sondagem para ver se ia ter um aluno surdo, né, para montar uma legenda, usar um intérprete de Libras, essas coisas. Então, teve essas questões também. Então, são coisas diversas, mas que vêm contribuindo aí para a gente divulgar, popularizar a astronomia, a física também, durante as aulas, porque envolve vários temas de física. E assim a gente vai desenvolvendo várias atividades aqui no Sertão também. Ótimo. Muito bom, professor. Parabéns. A gente sabe que as dificuldades são muitas, mas as possibilidades também são muitas. Tá? Então, tem visto utilização bem consciente das diferentes possibilidades e está nos dando outras ideias também para a gente fazer nossas ações futuras, tá? E agora, para finalizar, o Marcos Antônio, tá? Eu queria saber, na questão do webinário que vocês fizeram, se o foco foi mais a questão da formação inicial, tanto na graduação quanto na educação básica, ou a questão da formação continuada, para os professores que já estavam em exercício. Bom dia, estão me escutando tudo certinho? Sim. Bom, é sim uma questão de formação continuada. A ideia de todo o projeto e do que acabou
Numa das pontas que a gente fez, né, das coisas práticas que a gente fez foi esse webinário na escola, é justamente ter a participação de todo mundo. Então, foi um webinário em que participou desde alunos lá do ensino médio até professores lá da UFG. Então, através desse contato, né, a ideia é que a gente vai na linha do que o professor Arandi estava falando, né, a gente tem uma distância muito grande, não só entre a licenciatura, o bacharelado, a questão do professor, mas também entre até os próprios pesquisadores, né? Porque tem uma coisa assim, tem o professor fodão lá da universidade, que é pós-doutor não sei o que lá, e tem aqui os PIBidianos, e tem o pessoal que está iniciando e não tem. E aí, juntando a esses, participando todo mundo no mesmo projeto, a gente quer também diminuir um pouco isso, e o que serve também como experiência, né? Eu aqui no meio do meu curso, começando o projeto de residência, pude trabalhar no âmbito do estágio com a professora da escola, no âmbito da pesquisa com uma professora lá, com o professor Genovese na universidade, e ao mesmo tempo ter contato com os alunos da escola. Então, é, é a ideia continuada, né? De que tá todo mundo junto e todo mundo está tirando alguma coisa dali. Então, e o fato da gente ter que encarar novas modalidades, né, ter que ser obrigado a se adaptar, mostra também uma oportunidade, né, que tinham várias coisas, às vezes arbitrárias, às vezes engessadas, como o próprio estágio. Você tem que ter um projeto assim, você tem que ir lá tirar dados assim, e agora a gente tem a oportunidade de tomar isso nas mãos, né, e fazer coisas que às vezes a gente acha que antes não poderia fazer, ter um projeto com um podcast um pouco mais fluido, ter um contato com a escola virtual através do Instagram. Então, vem na formação de todos os elementos e tentando diminuir a distância entre esses espaços, né? E, ao mesmo tempo, discutir, às vezes, questões teóricas, né? A questão da tecnociência, que a gente vê mais forte ainda, a questão a gente tem entendido isso muito através da teoria do Latour, né? Uma questão de rede, então a gente está integrado como uma rede, e é uma rede que não tem necessariamente o começo e não tem um fim, né? A gente é eterno estudante e ao mesmo tempo eterno professor, mesmo o aluno que está lá no ensino médio, ele também é professor, às vezes ele tem mais afinidade de ajudar os colegas dele, às vezes ele tem facilidade com mídias no YouTube, ele indica vídeos legais, então é uma coisa que conecta todo mundo. Professor, você está multado. Professor Micaías. Está multado aí. Você estava falando, não? Ok, obrigado. Eu queria só parabenizar também, novamente, ao Marcos e aos demais participantes e dizer que o SNEF é bacana demais por causa disso, que a gente consegue trocar essas experiências, a gente consegue ver o que é que os colegas têm feito em outras situações, tá? E aí eu estou vendo também que a gente fez alguns contatos aqui, isso é muito bom, tá bom? Então, quero agradecer ao Renan, deu um suporte bacana demais, tá? Agradecer a vocês que ficaram aqui até agora participando das conversas, tá bom? E é isso, estamos aqui, o evento não acabou, tá? Participem das demais atividades e boa tarde desde já a todos, tá bom? Também gostaria de agradecer ao professor Micaías pela condução das discussões, foram todas riquíssimas, saio muito inspirado após assistir as apresentações e convidar a todos para continuar na programação do SNEF. A gente vai ter as mesas virtuais às 14 horas, depois as palestras, e às 20 horas as atividades científicos culturais, que vai ser bem bacana. Não percam, gente. Um abraço. Até mais.